você não vai afundar. Jesus está caminhando hoje sobre aquilo que mais te assusta. Coragem, Ele está com você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, hoje, quarta-feira, nós vamos meditar o Evangelho que se encontra em Marcos capítulo 6, dos versículos 45 ao 52. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas, que queria passar na frente deles. Quando os discípulos ouviram andando sobre o mar, pensaram que ele era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Depois da primeira multiplicação dos pães, Jesus manda os discípulos entrar no barco. Eles obedecem e o vento é contrário. Gente, essa passagem de hoje tem muito ensinamento para nós. E isso já nos ensina algo. Mesmo obedecendo a Deus, mesmo os discípulos obedecendo a Deus, mesmo nós obedecendo a Deus, essa passagem explica algo muito importante para nós. Podemos enfrentar tempestades. Os discípulos então entram no barco, eles obedecem e o vento é contrário. Mesmo obedecendo a Deus, podemos enfrentar tempestades. Você crê nessa verdade? Nós não estamos isentos de passar por tempestades na nossa vida, por dificuldades, por contrariedades, por adversidades. Ventos intempestuosos muitas vezes vêm assolar a nossa vida. É noite. Muitas vezes nós estamos vivendo aí uma noite escura, vivendo a nossa vida uma tempestade em alto mar. Talvez aí dentro da nossa casa mesmo. Talvez você está enfrentando algo na sua vida que está se tornando cada vez mais escuro, uma noite escura que você está passando e você às vezes está perdendo um pouco a esperança, perdendo um pouco o ânimo de viver. Já pensa em desistir, mas coragem. Jesus hoje vem falar para nós: o maior problema não é o mar, não é a tempestade, não é o vento, é o coração endurecido, porque a passagem fala que eles estavam com o coração endurecido. Depois da multiplicação dos pães, eles não entenderam o processo que Jesus caminhou com eles, abrindo-lhes a mente deles para que eles pudessem entender. Mesmo assim, endureceram o coração. Gente, que nós não sejamos assim com as coisas de Deus, mesmo que nós estejamos vivendo em tempestades em alto mar, não endurecemos o coração para a palavra de Jesus, para aquilo que Jesus está falando para nós nesse dia. Jesus parece ausente, não parece muitas vezes? Mas Ele está no monte rezando. Jesus é o maior intercessor a Deus por nós, a exemplo de Nossa Senhora. Jesus é o maior intercessor a Deus por nós. Quando nós pensamos que nós estamos passando por problemas sozinhos naquela tempestade que estamos vivendo, seja aí no câncer, numa depressão, no Alzheimer, em uma enfermidade, sabe, uma leucemia que você possa estar atravessando, uma paralisia, um problema espiritual, seja qualquer problema, às vezes parece que Jesus está ausente, mas Ele está no monte rezando, Ele está intercedendo por nós, Ele está no controle de tudo. Quando nós pensamos que Jesus
está deixando a gente passar por isso sozinho, Ele vem revelar para nós a sua intercessão. Ele sobe ao monte para orar e dali Ele observa, Ele vê tudo o que está acontecendo. Jesus não está ausente nos nossos problemas. Pelo contrário, Ele se faz presença diante das tempestades que nós estamos vivendo. Jesus vem no meio da tempestade, caminhando sobre as águas. Aquilo que ameaça afundar os discípulos está debaixo dos pés de Jesus. O que te ameaça hoje? Te afundar? Qual tempestade hoje que está tentando te afundar? Que está te aprisionando, que está te oprimindo? Qual tempestade? Aquilo que ameaça afundar os discípulos, o que está te ameaçando, está debaixo dos pés de Jesus. E Ele te diz: coragem, sou eu, não tenhais medo. Eu sou o mesmo Deus revelado por Moisés na sarça ardente. Você lembra daquela passagem? Deus não promete vida sem tempestades. Deixar muito claro isso na nossa mente, no nosso coração. Deus não promete vida sem tempestades. Ele promete presença na tempestade. Você já parou para pensar nisso? Que quando você está passando por uma tempestade na sua vida, Ele não promete tirar as tempestades, porque as tempestades que nós passamos nos faz mais humanos, nos faz mais santos, nos faz mais maduros na espiritualidade, na fé, na entrega, na busca de Deus, na confiança em Deus. Nos faz mais pessoas fortificadas na rocha que é Jesus. Então feliz sou eu, feliz é você que passa por algum tipo de tempestade. Ele se faz presença. É o Deus que falou para Moisés: eu sou. É o mesmo Deus que hoje se revela a nós. Ele está como sendo presença na nossa vida, em meio a essa tempestade. O barco é a imagem da nossa vida e da igreja. O mar agitado é o mundo. O vento contrário são as tribulações que você está passando, as perseguições, os problemas familiares, as adversidades da vida, os vícios que muitas vezes estão matando as pessoas, as doenças, o desânimo espiritual. Quantas e quantas vezes você parou um pouquinho e chegou até a pensar: daqui para frente eu não consigo mais. Eu quero parar com a minha vida. Eu quero desistir de tudo. O desânimo espiritual, você às vezes não sente mais Deus. Mas Deus hoje está falando também na boca de Santo Agostinho. O barco é a igreja no meio do mundo. Então Jesus está no meio deste barco, mesmo em meio às tempestades. São João Crisóstomo fala que Jesus permite a tempestade para revelar a nossa fraqueza, porque se Ele não permitir a tempestade, nós sempre vamos pensar que nós somos autossuficientes, que nós somos fortes o tempo todo. Mas São João Crisóstomo fala uma coisa muito importante: é para revelar a nossa fraqueza que Jesus permite as tempestades na nossa vida, porque é na nossa fraqueza que atua a força de Deus. Santa Teresa d'Ávila vai dizer que não te perturbe. São Padre Pio vai dizer: reza, espera e não te inquietes. O Evangelho termina dizendo que eles não entenderam nada o milagre dos pães, porque tinham o coração endurecido. Essa é a pergunta que soa do Evangelho de hoje. Onde está endurecido o meu e o seu coração? Na falta de fé? Na frieza na oração? No ressentimento que muitas vezes nós guardamos? Na acomodação espiritual? Na falta de perdão? Deus quer tirar o coração de pedra de cada um de nós nesse dia e quer dar um coração de carne, um coração adorador, um coração que se volta para Ele, que pede perdão, que se arrepende e volta para Ele o mais rápido possível. O teu barco hoje, para encerrar esse Evangelho, pode ser a minha casa, pode ser a sua casa. O vento contrário pode ser a luta interior que nós travamos, a nossa enfermidade que muitas vezes eu ou você pode estar passando, a crise familiar, a nossa tristeza. Você está remando, cansado, quase desistindo. Hoje Jesus diz a cada um de nós: sou eu, não tenhais medo. Deixa Jesus subir no barco da sua vida hoje. Deixa Ele ser o Senhor. Que esse Evangelho de hoje possa te tocar profundamente, assim como está tocando em mim. Que o meu coração seja esse coração adorador, esse coração de carne capaz de acolher o Cristo que se faz carne dentro de mim através da sua palavra.
Deus te abençoe. Se você gostou dessa palavra de hoje, eu convido você, se inscreva neste canal, deixe seu like, seu comentário e compartilhe este vídeo com mais pessoas. Quantas pessoas estão hoje precisando de uma palavra em meio à tempestade que estão vivendo? Jesus está ali no barco, se fazendo presença. Deus te abençoe.